Quinto tópico, uma arma que fere. Pergunta A, irmão Edivaldo, como e por que devemos evitar o hábito tão comum de fofocar? Então, aqui é uma arma que fere, né? E como e por que nós devemos evitar esse hábito que é muito comum em todas as esferas aí da sociedade, que é a fofoca? Geralmente as armas são usadas para quê, né? Matar, para destruir. Matar, destruir, né? Trabalho de Satanás. Sim. Né? E quando você recebe um ensinamento de Deus, como Jó falou, né? Em Jó 6, 24, ele diz, ensinai-me e eu me calarei. Então, se você ficar calado, você evita o disparo dessa arma. Né? E fazer-me entender em que eu errei. Sim. Tá? Ele apelou para Deus, né? Para que Deus mostrasse para ele. Para ele tinha razões de reclamar porque o seu sofrimento era muito grande. Tá? E ele achava que tinha esse direito de mostrar o seu sofrimento. Tá? E quando ele sentiu que talvez estivesse praticando um erro, ao fazer declarações, ele, ao reconhecer, ele disse, me ensine. Né? E eu fico calado. Fazer-me entender em que eu errei. Ele poderia se conformar, ele poderia sentir, quem sabe talvez, o seu falta de merecimento, né? No Provérbios ainda 11:13, diz, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Né? Por que ser mexeriqueiro? Né? Porque está falando da vida alheia. E ainda, Provérbios 26:20 a 22, diz, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. A palavra do intrigante são como doces bocados. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Por que é que nós devemos evitar o hábito de falar da vida alheia? Que ao falar da vida alheia você vai prejudicar aquela pessoa e muitas outras, né? Porque a mentira, né? Possível mentira que você proferiu, ela vai contaminar todo mundo. Exato. Vai contaminar as pessoas. E palavras ditas depois para juntar? É como penas soltadas de uma montanha ao vento. Ninguém vai conseguir recolher. Todas as penas novamente. Todas as penas novamente. Né? Muito bem. Então, aqui, inclusive, faz menção, né? Se o irmão se desviar, então é hora de demonstrar nosso verdadeiro interesse por ele. Portanto, aproxime-se gentilmente, ore com ele e por ele, nunca esquecendo o preço infinito que Cristo pagou por sua redenção. Dessa forma, você pode salvar uma alma da morte e cobrir uma multidão de pecados. Está escrito, né? Está escrito. E ainda mais à frente. Há este comportamento entre algumas espécies de animais. Se um do bando se fere e cai, seus companheiros imediatamente o atacam e o despedaçam. Veja que atitude terrível, né? De animais irracionais. Quando um membro do grupo ali cai ferido, os demais agora vêm e devoram, estraçalham e comem da sua carne. Mas muitas vezes isso se faz entre os humanos, que são racionais, né? Alguém se fere, alguém se machuca, o pecado dá uma rasteira nessa pessoa, o inimigo dá uma rasteira nessa pessoa, ele está ali todo machucado, daí aqueles que deveriam socorrer vão sobre ele, devoram, fazem aquele ato terrível. Há alguns que apontam para os fracassos e falhas dos outros para desviar a atenção dos seus ou para ganhar crédito
pelo zelo que mantém por Deus e pela igreja. Enfim, atitudes equivocadas. Mas nós, pelo contrário, precisamos fazer isso que está escrito um pouquinho antes na nota. Devemos nos esforçar para pensar bem de todas as pessoas, especialmente de nossos irmãos e irmãs, até criarmos o hábito de pensar diferente. Então nós precisamos nos forçar, porque isso é contra a nossa natureza, nos forçar a pensar bem das pessoas, até que nós consigamos isso. Ah, mas as pessoas são más. Problema delas com Deus. Inclusive nós somos más, não somos melhor do que essas pessoas também. Para nós cabe viver de acordo com a recomendação da palavra de Deus. Esforçar-nos para pensar o melhor de todas as pessoas. Se é uma pessoa má, ela vai se ver com Deus. A Deus pertence o juízo, a Deus pertence o julgamento, não a nós. A nós cumpre, conforme disse o apóstolo Paulo, a ninguém devais nada a não ser o amor. A nós cumpre isso. O resto deixa com Deus. Irmão Edivaldo, estamos chegando ao final dessa lição. Que palavras de apelo, irmão, gostaria de dirigir aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que estão acompanhando esse estudo que nos deu um baita puxão de orelha? Na verdade, nós nos julgamos julgadores. Né? Nós achamos que somos julgadores. Juízes. Tá? E vimos pela lição que esse estado que nós, ou essa posição que nós achamos que devemos ter, ela pode prejudicar a mim e prejudicar a você. Nós, na verdade, somos cheiros de vida para a vida, ou de morte para a morte. Por que escolher o pior? Por que não escolhermos ser vida para a vida? Deus é nossa testemunha. Tudo que fazemos, Ele ouve, Ele vê, Ele sente. E por que levar isso a Deus? Por que entristecer o Senhor com nossos atos irresponsáveis? Que esse mesmo Deus, Ele possa olhar para cada um de nós. Possa abrir nossas mentes e nossos corações. Para que nós, se somos aqueles que difamam, possamos admitir a correção. Possamos pensar melhor e para sermos fiéis a Ele. Esperamos que Deus faça isso conosco e nos abençoe grandemente. Amém. Amém.